Grazi? Oi, Grazi. Tudo bem, Tudo jóia? tudo bem, graças a Deus. Então estamos no ar, é isso? Isso, estamos ao vivo. É sua primeira live, né, Dê? Sim. Então, podemos. Vai começar um bate-papo e as pessoas vão entrando e vão perguntando, vão entrando no assunto. Vamos esperar um pouquinho, que o pessoal ainda está entrando. Como a gente está às 10, né? Então, o pessoal ainda vai entrar. Tudo bem, tudo bem. Então vamos esperar na sala de bate-papo, né? Isso, agora é assim, né? As reuniões são assim, a gente passa informações, conteúdos para as pessoas, né? Tudo assim, porque o importante nesse momento é realmente ficar em casa, né, Dê? Com certeza, Grazi. É o mais importante e a gente também pensar na melhor maneira de ficarmos em casa, né? Exato, Como ficar com qualidade, né? é, porque Isso aqui é importante. casa a gente está cuidando do outro também, né? Não é só pensar na gente. Estando em casa também está cuidando do outro e dos nossos, porque a gente não corre o risco de levar o vírus para dentro de casa, né? Exatamente, exatamente. Casa contaminar. Enfim, então, o melhor momento é ficar em casa. Quem sair na rua tem que usar máscara, usar álcool em gel, sanitizar as mãos. Eu sempre falo para os pacientes, né? Saiu de casa, na volta, deixa os sapatos na porta, não entre de sapato. Quanto mais a gente evitar, o quanto mais a gente tomar cuidado, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia, né? E vamos sair, né? Porque vai passar, Vai, vai passar. é, Aquela história, né? Que tudo passa, é verdade, tudo passa. é E verdade. agora é o momento da gente pensar como que vamos passar, né? Como vamos fazer esse caminho até terminar. E o que vamos aprender com tudo isso, que eu acho que é o fundamental, né, Grazi? É, É o exatamente. fundamental. E é como você estava falando, né? E é nosso tema aí da live, é como ficar em casa e ficar bem, né? E como ficar com os nossos em casa e ficar bem, né? Porque o que que acontece? Ah, você não quer se apresentar um pouquinho antes de a gente começar? Quero, claro, já. A gente tem, assim, o número de pessoas, porque, assim, Grazi, e todos que estão entrando, né? Como agora é o momento, né, de desafios, esse é um grande desafio para mim também, porque eu estou iniciando em live aqui com você, Grazi, né? Então, Muito já é um desafio que representa e traduz esse momento de agora, né? Então, eu sou Deri, eu sou psicóloga, psicóloga de família, sou terapeuta comunitária também, colaborativa, e os meus estudos estão sempre voltados, né, para a saúde das relações, né? Então, nesse momento de pandemia, que nós estamos isolados socialmente, que é exatamente, né, o fluxo contrário da nossa natureza, porque nós somos gregários, né? Somos seres sociáveis, então nós temos que buscar novos caminhos para os contatos afetivos, sociais, né? E é isso que representa esse ficar bem em casa. Porque é aquela história, né, Grazi? Quando Quando a gente está forçado a fazer alguma coisa, ou alguém diz assim, não pode fazer isso, é aí que a gente quer fazer, ao né? desejo, né? Aumenta o desejo, né? Então, tem uma história que é assim,
A mãe pergunta, o filho some de casa, tal, e a mãe fica procurando e o pai pergunta assim: aonde foi que você falou para ele não ir? Vá lá, porque é lá que ele vai estar, né? Então, nós estamos sendo forçados a ficar em casa, ok, né? E aí, imediatamente, a gente percebe que estamos privados dos contatos. E aí eu penso, né? Nos últimos tempos, nessa correria da vida, quantas vezes eu vi as pessoas unidas fisicamente e conectadas no celular com outras pessoas? Isso era uma coisa muito comum e que grupos de amigos até faziam brincadeiras de colocar uma cesta para as pessoas colocarem celular para estarem juntas e presentes com quem estava presente fisicamente. Não era assim? Inclusive tinha um bar que fez isso, né? Ele colocou uma cesta, então quem pegasse o celular primeiro pagava toda a conta. Então. Só que agora inverteu-se, né? Por quê? Porque na privação do contato físico, eu também estou entendendo, né, que o nosso contato via internet, celular, rede social, ele está mais caloroso, mais verdadeiro, né? Porque as pessoas estão se encontrando para falar dos seus sentimentos, das suas angústias, falar do que realmente sente, fazendo contatos, né? Com família, com amigos. Agora, por exemplo, nós estamos falando com pessoas que eu não conheço, mas que estamos, na verdade, ligados por um grande sentimento, que é o sentimento de humanidade, Uhum. né? Então, Grazi, assim, pensando, né? O que que aconteceu e o que que está acontecendo? O que que eu pensei para começar a nossa conversa, né? Nós temos a linha da vida e a gente vai caminhando, fazendo planos e tudo mais, não é? Isso. Só que agora, nesse momento, algo aconteceu que interrompeu tudo. E eu acho importante a gente pensar em algum momento da vida que isso já aconteceu conosco. E pensarmos assim, o que fizemos e onde encontramos a nossa força para superar interrupções das nossas vidas, né? Então, nesse momento, com essa interrupção, bagunçou toda a nossa rotina, a nossa vida, virou do avesso, né? Tudo virou do avesso. Muito. Então, a gente, muito, né? E nós temos que encontrar novos hábitos, novas formas de vida, de relacionamento e tudo. Então, a primeira coisa que eu acho importante para a nossa saúde, né, mental e emocional, é nós reorganizarmos a nossa rotina. Por quê? Porque agora está todo mundo em casa, as crianças estão em casa, o marido e mulheres estão em casa, né? As relações estão mais frequentes, contínuas e intensas. Então, a gente precisa reorganizar tudo isso, reorganizar espaços, né? Porque a casa virou espaço de trabalho, espaço de lazer, espaço de cozinhar, espaço de conversar, né? Nunca a família ficou tanto tempo junta dentro da própria casa, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, mesmo que a família estivesse juntas, vai num restaurante ou tá viajando, mas juntos dentro de casa é a primeira vez, né? Exatamente. E as pessoas estão estranhando, né? Nós estamos estranhando, eu me incluo, né? Porque eu faço parte, nós fazemos parte de todo esse processo, né? Então, assim, o que que é importante agora? O que que é importante? Por exemplo,
nos meus atendimentos, né, eu vejo coisas muito, muito bonitas, né? Famílias que estão, por exemplo, alternando horários de trabalho, marido e mulher, por exemplo, alternando o horário de trabalho, um ficando com as crianças enquanto o outro trabalha. E aí reveza, né? Por exemplo, isso é um novo acordo, né? Um novo combinado que as famílias precisam fazer agora, Uhum. com criança ou sem criança. Uma outra coisa, né, importante é que essa convivência intensa pode ficar saturada, sem esquecermos que nós estamos num momento de muita tensão, muita angústia, né? De instabilidade, vulnerabilidade, incertezas. Então, todos nós estamos à flor da pele. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, consigo mesmo e com quem está ao nosso redor. E quais são esses cuidados que a gente precisa ter, né? Respeitar os espaços de cada um. Às vezes, quem está do nosso lado, enfim, quer ficar um pouquinho quieto, a gente precisa respeitar o espaço de solitude, que às vezes a pessoa quer ficar quietinha, quer pensar, né? E isso com adultos e crianças. Porém, a gente tem que estar sempre alerta, né? Prestando atenção nesse tempo. O que é isso? O que está se passando emocionalmente com cada um? Então, prestar atenção em si hoje é mais importante do que nunca, porque a gente precisa estar bem para poder ajudar o outro, para poder estar com o outro. E além disso, Grazi, se a gente percebe que a gente não está bem, a gente precisa pedir ajuda. Uhum. Isso é um fator bem importante, sabe? Por quê? Porque ao perceber que nós não estamos 100%, naquele dia a gente está mais irritado, né? Ao invés de descarregar aquilo no outro, a gente pode conversar a respeito disso. E isso é muito importante. Né? Eu estou com medo, hoje eu estou com muito medo, as notícias estão aí cada vez mais é, desastrosas, né? É muita desgraça, então conversar com, desabafar, né? É desabafar, não é atacar, né? Por isso que prestar atenção em si é importante por isso, para eu ver que assim, nossa, hoje eu tô muito irritada, hoje eu tô triste demais e compartilhar esses sentimentos, né, com as pessoas que estão mesmo dentro de casa ou fora, né? Porque agora a gente está ligando para os amigos, para os familiares, para matar saudade, para, enfim, para fazermos contatos, porque a gente precisa desses contatos. Compartilhar os sentimentos, Grazi, é uma forma de nos unirmos, é uma forma de nos sentirmos conectados uns com os outros. Mais próximos, né? Olha, uma pessoa comentou aqui: pedir ajuda é sempre mais difícil. E é mais difícil. Por que será que é tão difícil pedir ajuda? Às vezes é porque a gente não percebe como nós estamos, né? E tem várias maneiras de pedir ajuda, né? É ligando e pedindo, olha, você pode me ouvir, eu estou precisando conversar e poder falar isso. Olha, Camila, a Camilinha, olha, Grazi, a Camila, é uma psicóloga linda, maravilhosa, que está lá na Alemanha e está ouvindo a gente. Camila, um beijo. Então, é isso. É porque, assim, eu acho que às vezes só de a gente ligar e falar: oi, tudo bem? Como você tá?
já é um sinal de ajuda, né, Dê? Que você ajuda. É um sinal de ajuda, é um sinal de que nós não estamos sozinhos, e isso é importante nesse momento, né? É um momento, eu penso, sabe, Grazi, que assim, é um momento de extrema aprendizagem. A gente fala assim, né? Crise. Se a gente tirar o S, fica crie. Então, crie novas possibilidades. Vamos aprender com esse momento. Porque assim, né? Não adianta a gente ficar, nós ficarmos, né, focados no negativo, nas notícias, no medo, né? Não adianta, porque isso não nos move. Então, é extremamente importante a gente perceber o que depende da gente e o que não depende da gente. E naquilo que depende, nós nos movimentarmos para ações e atitudes, né, diferentes, Uhum. né? Porque isso faz com que a gente se sinta encontrando, né? Encontrando pessoas e encontrando saída. Uma das coisas, Grazi, que eu acho bem importante, né, é que nessas conversas a gente possa trocar o que nós estamos fazendo para superar esse momento tão crítico. O que nós estamos fazendo? Olha, tem gente, muitas pessoas, né, que estão fazendo máscara para doação, né, que estão doando alimentação, como chama? Marmitas, né, ajudando quem está precisando, né? Então, isso também é uma coisa bem importante, porque alivia a nossa dor. Ali parece que tem talento, né? Sim, sim, porque se a gente ficar muito preso às nossas angústias, nos paralisa, Com certeza. né? E nesse momento a gente precisa de movimentos, né? Movimentos e movimentos novos. Isso é muito importante. Eu estou vendo muito é que eu estou percebendo isso, né? Que as pessoas estão sendo empáticas, elas estão se colocando no lugar do outro. Porque eu acho que a gente estava vivendo num momento tão tecnológico, numa rotina tão acelerada, que a gente não tinha nem tempo de se colocar no lugar do outro. Grazi, a gente não tinha nem tempo de, de perceber o nosso lugar, É o verdade. nosso lugar, a nossa vida, né? Eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, né? Nossa, é tanta correria que eu acabo fazendo automaticamente as coisas, nem consigo parar para pensar, né? E hoje é isso mesmo. Acho que é Elaine, ligados no automático, é isso mesmo, né? É, e isso, na realidade, essa ligação do automático nos desconecta dos nossos corações, dos nossos sentimentos, né? E é isso que nos alimenta, é isso que torna as relações e as ligações com mais qualidade e autenticidade, né? É, Então, sair do automático é a gente dar espaço para pensarmos. E é. quando a gente pensa, Grazi, a gente encontra novos caminhos e novas realidades. Outro dia eu li uma frase bem que faz muito sentido, né? Antes eu tinha pessoas e não tinha tempo, agora eu tenho tempo e não tenho pessoas. Uhum, uhum, Né? E aí isso daí eu acho que acaba aproximando mais a gente. Eu falei, nossa, tem pessoas que eu fico um mês sem ter contato físico. E agora parece que faz tanto tempo, eu estou morrendo de saudades dessas pessoas, e esse morrendo de saudades é sincero. sim, É real isso, né?
Não é aquele, eu tô com saudade, vamos marcar de a gente se ver, qualquer hora a gente marca. Não, eu quero marcar, eu quero ver. E eu sinto isso nas outras pessoas também. Outra coisa que eu estou ouvindo bastante dos pacientes na farmácia, de amigas, né? Que o que acontece? Como viver em casa e pedir ajuda para as pessoas que estão em casa? Porque, assim, ninguém está recebendo as ajudantes de casa, né? Ninguém está tendo uma faxineira, uma babá para cuidar da criança. Então, como é que faz para dividir isso? Porque tem muitos maridos que não aceitam compartilhar. Tem muitos filhos que nunca nem arrumaram a cama. E aí, como é que faz para não sobrecarregar a mulher, né? Como é que faz esse combinado? Então, Grazi, eu penso que assim, né? Eu acho que o melhor caminho é o diálogo, né? O melhor caminho hoje nós temos tempo, esse tempo, né, para pensar, para se perceber e para ter contatos, né? Contato. Então, todo mundo está em casa. Então é o momento, né, de termos, sabe, reuniões familiares, né, que a gente escuta que existia, né? Para você ter ideia, Grazi, olha, eu ouvi uma coisa tão linda ontem, uma moça que eu atendo, porque todos os meus atendimentos estão sendo online, né? Ela dizendo que com a filha de 8 anos, agora ela tem o horário do Clube da Luluzinha. Falei, como assim? Falei, como assim? Ah, eu deito, né? Antes dela dormir e tal, a gente deita e fica contando história. Ela me pergunta como, né, das minhas histórias, eu pergunto sobre os amigos dela, a escola tal. E ela nunca foi tão aberta comigo, ela me dizendo, né? Então, esse é um espaço que foi criado através, né, desse momento de crise. Então, é importante criar espaço de conversa com todo mundo e esclarecer, né? Olha, explicar mesmo, né, para os filhos. Olha, nós estamos vivendo um momento diferente, todos nós estamos em casa, então a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Eu estou trabalhando em casa, o papai também, vocês não estão indo na escola, vocês perceberam que está tudo diferente? Então, nós vamos dividir tarefas e tentar fazer disso, Grazi, um momento até mesmo lúdico, né? Lúdico. Vamos todo mundo limpar a casa? Vamos todo mundo fazer uma faxina? Quem quer fazer o quê? É realmente, né, trazer a brincadeira, o bom humor, sabe? É essa explicação, esse esclarecimento. Tem uma família que eu atendo, né, que não mora no Brasil, inclusive, que enquanto o pai trabalhava, né, a moça ficava com as crianças no quintal fazendo bonecos de argila. Então ela me mandou fotos e tal. Então eu tenho realmente presenciado pessoas que estão curtindo muito, né, a convivência com os filhos e com a família. Eu tenho realmente encontrado isso, embora também, né, conflitos e momentos de, de intolerância ou de conflito. Eu percebo, sabe, Grazi, o quanto esse suporte emocional e psicológico tem sido importante para essas pessoas, Nesse né? principalmente, né, Dê? No momento principalmente. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que perderam, né, familiares e que, portanto, Camila dizendo, né, que é uma sensação que tem uma valorização maior do simples, né? A Camila dizendo, e é verdade, né? Então,
Grazi, pessoas que, por exemplo, perderam amigos ou familiares e que me ligam, né? Você tem um horário? E nesse momento, como eu estou dizendo, né? Esse suporte, essa esse acolhimento, né, de tantas vulnerabilidades e angústias, né? Então eu acho assim, quando a gente fala, né, olha, tem que manter o bom humor, tem que brincar, tem que procurar desfocar, né, desfocar mesmo, né, de tantas notícias ruins. A Brenda, a Graziella, gente, a Brenda, minha filha, tá me vendo, ela tá lá na Irlanda, coisa linda. Então, a gente fala isso e é uma realidade, mas a gente também tem que acolher todos os nossos sentimentos, os momentos, porque a gente não pode negar isso que está acontecendo, né? Porque aceitar esta situação, aceitar significa nós nos protegermos e proteger quem nós amamos e quem amamos como humanidade. Eu volto a dizer isso, né? É A humanidade. um momento novo para todo mundo, né? Nunca ninguém viveu isso. Eu estava ouvindo uma reportagem de pessoas centenárias que estavam falando que nem na guerra não foi assim. Uhum, uhum. Houve uma senhorinha, acho que 102, 103 anos, que ela falou que ela não viveu a gripe espanhola, mas ela ouviu falar e que parece que não foi assim, porque não tinha tanta informação também, Exatamente. cursos, né? Era uma outra época. Mas que o que nós estamos vivendo hoje é muito diferente. E eu acho que é isso que você está falando, né? Dê? É um momento de. Como aqui, olha, tem uma pessoa falando que é um período de autoconhecimento intenso. E Quem está falando isso é a Nayara. É uma linda que está lá na Espanha. ai, hoje nossa live está sendo internacional. Muito lindo. A Ana Finati, que é mãe do meu genro, tá aí com a gente. Fala, Grazi. Aprendizado emocional. É um momento de aprendizado emocional. E o que, que eu ouço bastante no balcão da farmácia, né? Que eu gosto bastante de ouvir os, os pacientes, né? A gente faz bastante atendimento no balcão. Que é essa dificuldade mesmo. Por exemplo, quem tem filho adolescente, ele não sai do celular, eu não sei mais o que fazer. Então, assim, é complicado porque quem está em aula, né, os adolescentes, as crianças, tem o horário de aula online, tem as atividades para fazer. E muitas vezes os pais não estão conseguindo coordenar isso, porque Hum. dá, eu acho também que não é nem culpa da gente, né, das pessoas, dá uma sensação de estar em férias constante. Então, Grazi, eu acho que realmente não é culpa de ninguém mesmo, porque todo mundo, eu vi a Carla aqui de Singapura, viu? Carla, um beijo. Porque todo mundo está se movimentando e descobrindo, como eu digo, novas formas, né? Eu, por exemplo, atendo professoras, Grazi, e elas estão assim, tem gente que nunca não é familiarizado, por exemplo, com a internet, nunca deu aula, né, pela internet e tal. Então, o que a gente precisa compreender é que a rotina de todos nós foi mudada. Então, a gente precisa, sabe, ter mais paciência, né? Porque os professores estão trabalhando para os alunos, a gente precisa ter paciência mais ainda, né? Com os adolescentes, porque a rotina deles
também foi quebrada, das crianças, a rotina foi quebrada. As crianças estão com saudade dos amiguinhos, estão com saudade da escola, eu tenho escutado isso. Olha que bacana também isso. Olha que bacana, porque de fato, como a Nayara colocou aí, a Camilinha, nós estamos prestando atenção no que realmente importa. Nós estamos prestando atenção qual é o nosso alimento verdadeiro. Eu acho que é o que realmente faz sentido para a vida da gente, né, Dê? Assim, Exatamente. o que realmente faz sentido? Quais são as pessoas que realmente fazem sentido para a minha vida? Então, Hum. eu acho que é um momento assim. Outro dia foi aniversário de uma amiga e nós fizemos uma comemoração online. Foi super Zoom. pelo Zoom. Foi super gostoso. Só que assim, muitas vezes quando nós estávamos de corpo presente, estava no celular. É isso mesmo. É isso, né? É isso que era muito constante mesmo. Então, chegou a hora de mudar isso. Você sabe que uma vez eu estava num congresso lá em Curitiba, né? E na hora do almoço a gente foi ao shopping, né? Almoçar e tudo mais. E eu, na mesa ao lado, tinha um casal e uma menininha que devia ter uns 4 aninhos, Grazi. Os pais estavam no celular e a menininha assim, olhando para todo mundo, com um olhar perdido, olhava para os pais e os pais no celular, né? A minha Então, atenção, era um olhar de atenção. Alguém me dá atenção? Eu estou aqui, né? exatamente. Então, agora, mais do que nunca, chegou o momento da gente perceber isso, né? O quanto é importante estarmos presentes, presentes. Essa reflexão que a gente está fazendo é muito legal, né, Dê? Porque o quanto é importante estarmos presentes dentro da nossa casa com os nossos familiares, né? Porque eu penso assim, sabe, Grazi? Eu acho que não adianta muito assim a gente fazer o bem ou tratar bem as pessoas de fora e não viver bem dentro. Muito embora, claro, eu reconheço que a convivência familiar, por conta da intimidade, da proximidade, ela é mais difícil, né? Mas é aí que a gente. É esse o desafio. É esse o desafio, né? Então a gente precisa começar a cuidar do nosso jardim. E eu queria dizer, queria colocar aqui, né, porque você está falando de quem está aqui conosco, né, no nosso isolamento. E eu queria falar um pouquinho também das famílias que estão separadas, né? Que estão separadas. Quer dizer, forçosamente, quem mora até no mesmo bairro, até no mesmo condomínio, estão separados, né? E tem famílias separadas pelo continente, né? Como é que a gente lida com isso? Eu tenho escutado muito, minha filha está fora também, você sabe disso, né? O pessoal está contando. Então, ela até colocou, né? Fez uma pergunta: como que a gente dribla a saudade, né? Estando tão longe. Como que a gente faz isso? Bom, eu penso que é como nós estamos fazendo aqui, né? Nos encontrando com mais frequência, não tendo vergonha de dizer o quanto essa pessoa faz falta, o quanto a gente ama, o quanto essa pessoa é importante, porque isso alivia, né? Alivia a alma. Dá dá uma calmadinha, né? Calmadinha. Dá uma calmadinha, porque a vontade é mesmo de estar perto, de abraçar, de pegar, né? Mas, Mas, olha, tem alguém perguntando como a gente lida com a distância.
Então, a Valéria Pascoal, um beijo. Você acabou de entrar, minha amiga querida. Então, Ana Finati, como que a gente lida com a distância, né? É tentar encontrar proximidades possíveis, né? Proximidades. Ontem, por exemplo, né, atendendo uma pessoa, eu falei assim, enfim, surgiu a ideia, por exemplo, de escrever carta, né? Verdade, De escrever carta. Coisa que a gente, né? Eu vi uma reportagem que os familiares estão escrevendo cartas para quem está internado e os enfermeiros estão lendo as cartas porque os familiares não podem entrar e tudo mais, né? Bom, por que que a gente não pode fazer isso também, né? Fazer declarações, ou seja, encontrar caminhos de proximidade. É isso que é assim que eu vejo, sabe, sabe? Deri, assim, a gente está falando da distância, né? E quando está próximo, né? Eu, por exemplo, fiz aniversário na quarentena. E aí eu tenho meus familiares, eu fui trabalhar e ninguém pôde me abraçar. E é Sim. tão estranho, né? Uma menina que trabalha comigo falou assim: ai, é tão estranho, né? A gente querer te dar parabéns, a gente gosta de você, quer sentir o abraço e não pode. Ou levar umas máscaras que minha mãe faz para doação, né? A farmácia, a gente tem esse projeto de. Olha aí a Carmen. Eu Ah, trouxe. Carmen, linda. A, É uma guerreira, né? a Só Carmen, para gente, só para gente contar que assim, que é uma médica dedicadíssima, né? E representando aqui todos os profissionais que estão na linha de frente e que não podem ficar em casa. A gente precisa pensar nisso também, não, e hoje né? trabalhando 20. Ah, não, é amanhã que ela vai trabalhar 24 horas. Hoje é sexta. E aí é tão engraçado porque assim eu tenho ido levar as máscaras, né? Que a farmácia está fazendo esse trabalho social, minha mãe costura e a Carmen entrega, né? As máscaras, é em grupo, né? E a gente não pode nem se abraçar, nem é, se cumprimentar, entendeu? Ela está na linha de frente, ela trabalha todos os dias com pessoas assim, que vão para UTI e ela já sabe que vai morrer. E ela é muito coração, ela chora, ela fica triste. Então, assim, e eu não posso nem dar um abraço nela para compartilhar essa dor. Por isso que eu digo, Grazi, que a gente está encontrando novos caminhos, né? E como a gente pode sentir a energia do outro de longe. Então, por exemplo, né? Eu comecei a fazer um trabalho de rodas de conversa online, né? Eu digo assim, a equipe de psicólogos, e para ampliar isso, o Ministério da Saúde está é, praticando essas rodas, criada por um brasileiro, cearense, Adalberto Barreto, maravilhoso, né? Que principalmente estamos fazendo essas rodas voltadas para os profissionais da linha de frente, né? Então, se as pessoas entrarem no site do Ministério da Saúde, vai encontrar uma agenda com essas rodas, que significa o quê? Por que que eu estou dizendo isso, Graça? Porque são momentos que a gente pode se abraçar de uma outra maneira, entende? Olha, a Carmen está falando aqui. Deri, eu e muitos colegas ficamos ansiosos antes dos plantões em locais sabidamente com muitos pacientes de Covid. Ah, com certeza, né? Porque assim, eles sabem o que pode estar lá, mas só quando chega é que vai saber mesmo, né? Sim. E ela me relata muitos casos
então que realmente são angustiantes. E outra coisa, né, eu acho que estar presente com os familiares dessas pessoas é muito dolorido. É o que a gente estava falando anteriormente. Estamos num momento em que estamos nos colocando ainda mais no lugar dos outros. Uhum, sim, sim. E eu imagino mesmo, né, Grazi, a angústia, né, dos profissionais que estão em contato direto. Olha só, nós dentro de casa, quando vamos ao supermercado, por exemplo, já ficamos tensos, imagina, né, os profissionais que estão em contato direto. Não tem como não se angustiar para começar a nossa conversa ou para dar seguimento a ela. Porque a angústia representa o quanto somos humanos, o quanto, por exemplo, a Carminha, que está representando todos esses profissionais aí, é, é humano, né? Eles também sofrem, eles também sentem. Por isso que eu digo que, assim, por isso que a gente precisa nos dar as mãos nesse momento, Grazi. Acho que saber que não estamos sós, sabe? E uma outra coisa é assim, mesmo os profissionais, né? Isso que eu estou dizendo de saber o que está ao nosso alcance, o que não está, nos ajuda a focar naquilo que está ao nosso alcance, sabe? E eu acho que essa angústia, lógico que com os profissionais de saúde é muito maior, é muito mais. Eu acho que é muito mais intenso, lógico, porque eles estão ali na linha de frente. Mas eu acho que dentro do ambiente familiar também tem essa angústia, né? Porque, por exemplo, é o que você falou, a gente não deve vivenciar esse momento, não deve, mas não deve abstrair também, né? A gente não deve viver só das notícias, mas também não deve abstrair. Acho Né? que a quarta, que eu ouvi a notícia que de um dia para o outro tiveram 1.000 óbitos. Então, isso daí eu acho que também gera uma angústia que acaba gerando um certo desconforto familiar, né? Porque entra todo mundo num clima de angústia muito grande e aí eu acho que os conflitos familiares talvez fiquem maior, né? Não sei se eu estou certa. Olha, Grazi, sem dúvida, as notícias intensificam os nossos sentimentos, né? Intensifica mesmo. Quando a gente vê imagens de muito sofrimento, teve um dia, por exemplo, que eu vi uma imagem à noite, no dia seguinte eu acordei com aquela imagem na minha mente, né? Então, por isso que eu digo, não tem como não nos afetarmos. Então, eu volto a dizer, por isso que a gente precisa ficar muito atentos ao que se passa conosco, né? Então, quando a gente percebe que o ambiente está muito tenso, que pelo menos um consiga, né, se acalmar e tentar mudar esse clima, desfocando mesmo. É aquela história, é isso que você está dizendo assim, ó. Não vamos negar o que está acontecendo, mas também não vamos mergulhar a ponto de nos perdermos. Então a gente precisa estar sempre buscando o equilíbrio disso, né? O caminho do meio, que não é fácil, Não. mas que é aquela história, né? Orar e vigiar, ou seja, precisamos estar sempre atentos, vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Acho que assim, é um momento que quando alguém da família entrar em pânico, né? Porque eu acho que isso é normal e sempre vai ter esse momento nas famílias, né? O outro puxar para a realidade, né?
falar, olha, realmente está acontecendo isso no mundo, só que nós aqui em casa não estamos tomando as precauções devidas, estamos usando máscaras, só sai para fazer o que é essencial, só sai quem realmente precisa sair, deixa os sapatos lá fora, lava as mãos. Então, assim, não que não possa acontecer, também pode acontecer, mas a probabilidade é menor. Então, assim, é trazer as pessoas para a realidade também, né? Eu acho que talvez seja uma solução também para acalmar um pouco o pânico familiar, né? Fazer a Sim, questão de tarefas, né? Então, assim, hoje vamos tornar lúdico, né? Vamos, eu limpo a sala, você limpa o quarto, amanhã a gente troca, depois de amanhã todo mundo lava o quintal juntos, vamos dar banho no cachorro, sei lá, tem N coisas a fazer, né? E dividindo essas tarefas, né? Olha, a Carmen daqui. Triste conversar com o paciente e lhe informar a necessidade da intubação. Momento muito intenso e tenso. O que passa pela cabeça desse paciente? E nós? Será que aquela conversa será a última? Qual a melhor abordagem? Ontem ela me falou isso. Ela estava me falando que é muito triste quando você conversa com o paciente tem consciência que ali pode ser a última conversa. Eu tenho essa consciência, mas eu tenho a crise de pânico quando vou ao mercado. Mas é normal. uhum, uhum. Olha, Carminha, Grazi, todos, né, a mim mesma, é, a morte, a morte é um assunto bastante misterioso. Cada um tem sua crença, não é? Cada um tem sua crença. E ela é uma dor, porque pensar em perder pessoas amadas é difícil, né? E nós estamos com essa pandemia lidando com a morte o tempo todo. Ela está, ela está nos rondando, né? Por conta da doença. Então, quando a Carminha fala, né, pergunta como abordar, eu penso que é importante deixar o paciente falar, perguntar o que se passa na cabeça dele, porque, Carminha, quando você fala, né, o que se passa na cabeça e tudo mais, é importante falar. Tem uma frase, né, que é frase do nome de um livro, que se chama, que é a seguinte, né, do Adalberto Barreto, quando a boca cala, o corpo fala. Ele fala com angústia, ele fala com depressão, ele fala com doença. E quando a boca fala, o corpo sara, o corpo alivia, né? Então, eu acho que a melhor abordagem é conversarmos sobre todo e qualquer assunto, principalmente, né, nesse momento, assuntos que são difíceis. Mas eu acho que o falar e acolher isso é a melhor abordagem. Embora seja difícil, não estou tirando essa questão, né? Porque não estamos passando por um momento fácil. Não, o momento é E, muito. e eu, Pode falar, Bê, pode falar. e eu entendo, por exemplo, né, Grazi, que o psicólogo nesse momento tem esse papel, né? De estar acolhendo o paciente, acolhendo os profissionais. Claro que não estou colocando como o super profissional, não é isso, mas eu estou dizendo que o psicólogo pode ajudar nesse momento, né? Pode ajudar tanto o profissional quanto o paciente, né, Dê?
Porque para o profissional eu vejo que é muito difícil também, né? Ter a estatística de tantas mortes, né? Ah, hoje, sei lá, hoje na UTI morreram 5 só de Covid, mesmo porque tem as outras morbidades, né? Então, Uhum. é muito difícil isso para o profissional. E a gente fica pensando também como estão os núcleos familiares dessas pessoas, né? Uhum. Exatamente. Meu marido, fisioterapeuta, está trabalhando no hospital de campanha do Anhembi. Meu sentimento em relação a isso é muito conflitante. Aplaudimos os que estão na linha de frente. É verdade. Então, fala, Graça. Pode falar, não, pode falar. Você vê, né? São várias situações, né? Várias situações, quer dizer, a família que fica em casa, né? Os familiares que ficam em casa enquanto o profissional sai para trabalhar. Então, são esses familiares que a gente precisa acolher, são os profissionais que estão lá, são os familiares das pessoas que estão doentes, são as pessoas que não estão contaminadas, mas estão em casa com medo de serem contaminados. Então, são vários, né? Vários cenários mesmo, né? Que a gente precisa dar essa atenção plena a todas as situações que são legítimas, legítimas. E nesse momento, o que nós, que também eu acho que não é fácil, temos que tentar, pelo menos, né? É manter a saúde emocional no núcleo familiar, né? Olha, alguém está fazendo uma pergunta. Como lidar com a angústia de ver amigos e familiares desrespeitando a quarentena? Nossa, isso é complicado. Então, é bem complicado, né? A gente tem conversado muito sobre isso nas rodas de conversa também, né? Por quê? Porque a gente não tem um longo alcance, né? A gente, a pessoa perguntou como lidar com isso, né? Eu penso que o caminho para isso é a conscientização, é o diálogo, é mostrando, não é brigando, tá? Porque essa coisa de forçar as pessoas, eu acho que não funciona. Tanto é que tem gente, ontem mesmo, né, Grazi, a gente conversando, você me dizendo que tem idosos perto da farmácia jogando baralho, não é isso? Dominó. Dançando, fazendo roda de músicas. Então, então, assim, qual é o nosso alcance diante dessa situação? Né? A gente vai lá brigar, a gente vai lá falar, ó, vai para sua casa, né? A gente precisa ir conversando, conscientizando. Eu acho que a conscientização é um melhor caminho, um maior caminho, né? E às vezes, né, a gente fala de terapia de choque, é realmente mostrar a realidade, né? É complicado, né, Dê? Porque a realidade está aí para todo mundo ver, né? As pessoas ouvem, mas é o que eu estava conversando com uma amiga esses dias. Eu acho que as pessoas só vão tomar consciência mesmo quando tiver algum óbito muito próximo. É aí que as pessoas vão tomar consciência. Em- Carmen fez um comentário. Deri, Grazi, perfeito. O suporte psicológico é fundamental. Em pessoas com quadro de depressão e ansiedade, esse cenário piora muito. Ai, piora, né? Porque abaixa ainda mais a imunidade. Uhum, uhum. É isso, né? Piora e qual é o caminho? As pessoas precisam buscar a ajuda dos profissionais, né? Eu acho fundamental mesmo. Tenho visto nos pacientes com depressão grave que são submetidos à eletroconvulsionoterapia e em seus familiares com medo do paciente piorar. É, é uma situação muito complicada, né, de que a gente está vivendo. É um momento único. É.
Uhum. Porque nunca ninguém viveu, e eu acho que o grande problema é que também ninguém sabe como viver esse momento, né? Olha, eu vou repetir uma coisa que eu falei no começo, sabe, Grazi? Que eu acho que não tinha muitas pessoas e agora tem mais pessoas nos ouvindo, que é assim, primeiro eu acho que a gente tem que confiar muito, confiar mesmo no nosso instinto de sobrevivência, porque o nosso instinto de sobrevivência nos move, né, para a vida, para a vida. E eu acho que é importante, assim, lembrar, a gente buscar na nossa memória, claro que não, não são momentos como nós estamos vivendo agora, mas assim, buscarmos na nossa história situações de crise que nós vivemos e o que nós fizemos para superar. Aonde, naquele momento, naquela situação, nós encontramos força, entende? Porque são referências de nossos recursos e serve também para a gente perceber que a gente tem força para superar dificuldades, entende? Uhum. A gente, todo mundo já viveu outras situações difíceis, né? E onde estava essa força, né? Então, aonde estava essa força? Essa força, ela está na nossa história de vida, ela está no que nós aprendemos, né, com os nossos familiares, ela está na nossa ancestralidade, sabia? Uhum. Né? A gente traz dentro de si memórias e recursos que às vezes a gente não sabe que tem. E por isso que eu digo, conversando, trocando, né, experiências, a gente pode despertar, iluminar coisas que a gente. Sabe aquela expressão, gente, eu arrumei força, eu não sabia nem que eu tinha essa força, não sei nem de onde eu tirei essa força, né? Então a gente pode tirar de si mesma, a gente pode tirar das nossas experiências, a gente pode tirar dos nossos encontros, dos nossos amigos, enfim, da solidariedade. Dê, nós temos aí um minutinho só para terminar, né? Então, o que a gente deixa aí de conselho é conversar, né, Dê? É procurar caminhos para solucionar da melhor forma essa convivência familiar, né, Dê? Exatamente, exatamente. Eu sou acredito demais, né, no diálogo, porque eu acho que abrindo os nossos ouvidos, acolhendo as pessoas, né, aquilo que elas sentem, a gente pode criar estradas e caminhos iluminados. Eu realmente acredito nisso. E como nós estamos no final, é isso, Grazi? 30 segundos. Eu gostaria de ler uma. Todo mundo já conhece, mas gostaria de ler. Tudo bem? Que é a oração da serenidade. A gente pode fechar com isso, que é assim. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso,